Olá, meu nome é Zizu, bem-vindo ao novo vídeo do canal da Sky. Nesse vídeo eu vou falar de um jogo diferente, Zombie Isle. É um jogo que basicamente você tem que enfrentar uma invasão zumbi. E vai ter zumbis de várias formas, que atacam de formas diferentes, vários chefes, várias telas e várias dificuldades. Então é um jogo bem divertido, bem dinâmico. Estou aqui no início de uma gameplay para vocês, para mostrar um pouco a dinâmica do jogo. E é um jogo que você vai ter acesso a vários personagens diferentes, com características diferentes. Então você vai ter que usar estratégia, agilidade. Você vai ter que prestar bastante atenção nos desafios durante cada fase. E as dificuldades vão aumentando conforme passar o tempo. Você vai conseguir ter arenas PVP, a sua guilda, vai ter que trabalhar em conjunto em relação a eles, a desafios com outras guildas. Então é um jogo bem interessante, ele é bem dinâmico. Eu vou sair aqui desse jogo que eu tô, dessa gameplay que eu tô fazendo, para mostrar um pouquinho para vocês. E o intuito desse jogo é dicas iniciais para iniciantes. Eu tô jogando o jogo há pouco tempo, há mais ou menos uns 15 dias. Então eu vou mostrar para vocês o que eu errei e o que eu acertei, e um passo a passo para vocês começarem o jogo melhor que eu. Antes de iniciar o vídeo falando sobre as 6 dicas iniciais para você se desenvolver rápido dentro do jogo, vou passar um recado patrocinador. A Petoid, o patrocinador do canal da Sky, é um aplicativo que você consegue baixar jogos, aplicativos e recursos. Baixando o Zubiaio pelo Apetoide, você ganha bônus nas suas compras. Usando o cupom SkyZumbi, você consegue mais 5% de bônus nas suas compras dentro do aplicativo, que você pode usar no Zubioi ou em outros aplicativos como o TNS. Então não perca essa oportunidade, dá uma conferida. Os links estão aqui na descrição do AppCoins e do Apetoide. Zombie Isle é um jogo que você tem que ter muita disciplina em alguns aspectos. Você vai ter que ter recursos para você conseguir upar seus personagens. Então aqui na aba de equipamentos, você vai ter suas armas. E uma coisa bem legal em relação a ele é que se você trocar as armas de posição, você não vai perder nada em relação aos níveis que você estiver upando. Então a dica inicial é: você pode upar suas armas sem medo, porque você vai conseguir substituir. Você não tem aquela questão de você perder os recursos daquela arma, porque você upou uma arma errada, por exemplo. Então se você começou com uma arma que você não está gostando e você achar uma melhor do futuro, você pode substituir ela. E não só isso, se você upou e fez combinações em relação a ela, você pode repor e recuperar os itens perdidos. Então você vai conseguir 100% de volta dos recursos. Isso é uma forma bem inteligente que o jogo fez e faz com que ele seja bem dinâmico em relação a você trocar de armas que tem estilos diferentes, ataques diferentes e formas diferentes de você usar. Uma dica inicial que eu dou em relação a ele é: faça as tarefas diárias. Parece uma dica besta, mas é fundamental que você observe as tarefas diárias que você tem, não só em relação às tarefas e às missões diárias aqui nessa aba, mas também essa daqui. No centro de eventos você vai ter aqui novato se divertindo por 7 dias. Você vai ter vários desafios que vão ser desbloqueados a cada dia, e é importante você tentar completar o máximo possível para você conseguir a recompensa final. Nesse momento, a recompensa final minha é um personagem S, que é bem difícil de você conseguir no início do jogo de forma gratuita. Então, você conseguindo fazer os desafios esses 7 dias, você vai conseguir uma recompensa muito boa. Às vezes vai ser um personagem, às vezes vai ser uma arma S. Então isso em 7 dias vai acelerar bastante seu jogo se você conseguir. Então preste atenção nos desafios e nas tarefas diárias. Nessa fase inicial de jogo, observa bem os eventos. Cada evento vai ter um desafio diferente, então é importante que você tenha paciência. Às vezes talvez não seja desafio que você goste de fazer, mas faça, que você vai ter uma recompensa sempre envolvida em relação ao cumprimento desse desafio. Então fazer os eventos e as tarefas diárias no início do jogo é bem importante para o seu desenvolvimento rápido dentro dele. Dica número 2, em relação às fases. No Zombie Isle você vai ter várias fases, e eu tô aqui atualmente na fase 30, e cada fase você consegue fazer patrulha. A cada tempo que for passando você vai aumentando a quantidade. Então tem um XP por hora. Nesse momento que eu estou no nível 30, o XP é 4.560 e o dinheiro por hora é 14.700. E a cada fase que você sobe,
você aumenta a quantidade de dinheiro e XP que você ganha. Então, nessa fase inicial é importante você tentar subir os níveis mais rápido possível. Então você vai conseguir receber a patrulha e mais recursos e mais XP. Terceira dica é em relação aos heróis. Você controla, o personagem principal é uma batata. E você controla heróis que vão te dar suporte. E vai ter heróis voltados para defesa, ataque e suporte, vida. Então é importante que você observe os heróis que você tem e as características deles. Porque dentro do jogo você vai ter vários desafios. Você vai ter boss da aliança, boss mundial, você vai ter os desafios normais, você vai ter os desafios extremos. E cada desafio tem um boss diferente, zumbis e adversários diferentes que você vai ter que lidar de formas diferentes. Então observar e analisar como cada personagem é usado vai te dar vantagem dentro do jogo. Então, por exemplo, você vai enfrentar um boss mundial. Talvez no boss não compense usar um personagem de defesa, já que o objetivo no boss é causar dano. O máximo de dano possível, mais maior rank você vai estar. Então, observar as características dos personagens e observar como eles são usados vai te dar vantagens dentro do jogo. Então é importante que você, além de você ter os personagens fortes, saber usar eles em situações diferentes e da melhor forma possível. A dica é saber usar os ADs, os anúncios dentro do jogo. É uma dica que talvez nem todos gostem de fazer e é uma coisa opcional. Porém, você saber usar os ADs e os anúncios vai te dar grandes vantagens, principalmente pensando a longo prazo, porque os anúncios eles te dão chances extras, você consegue ressuscitar durante partidas e desafios, você consegue atacar o boss mundial mais vezes, ou seja, vai te dar vantagens em relação a conseguir resgatar recursos e recompensas. Tem como você comprar para você gastar no jogo, para você não precisar usar os ADs e conseguir resgatar as recompensas. Mas se você não quiser gastar com isso especificamente, você vai ter que saber usar os ADs porque eles vão te dar vantagem. A quinta dica é em relação às notas. Você tem que ser eficiente e uma das dicas de você evoluir rápido dentro do jogo é você conseguir aumentar a quantidade de notas que você vai conseguir. Porque os upgrades de equipamentos, heróis e evoluções tudo envolve notas. Então aqui você vai gastar notas. Aqui para você evoluir equipamento, você vai gastar notas. Para você evoluir heróis, você vai gastar notas. Uma dica eu já meio que antecipei em relação aos desafios aqui. E a patrulha. A patrulha te gera notas por hora. Então quanto maior o desafio, mais notas você vai conseguir por hora, então é importante que você evolua essa parte de forma rápida. Outras formas de você conseguir notas é através da loja. Da loja aqui na parte inferior você vai conseguir com diamantes, conseguir comprar notas. É importante que nos primeiros dias você não precise comprar, porque da mesma forma que a patrulha, essa quantidade vai aumentando conforme seu nível. Então é importante você escalar nível primeiro antes que você gaste diamante com isso, porque os diamantes são gastos de forma fixa, só o que aumenta é a quantidade de notas. Então no início acaba tendo custo-benefício ruim, mas conforme você for evoluindo, se você conseguir evoluir de forma rápida, você vai conseguir ter um aumento expressivo na quantidade de notas aqui. Outra forma é na coleta de notas. Você, através da coleta, desafio de coleta de notas, uma forma rápida de você conseguir nota em um desafio que não é tão difícil. Cada desafio é desbloqueado quando você consegue o anterior. Então é importante você sempre fazer o desafio mais difícil. Assim você vai conseguir desbloquear os outros. Esta e última dica é... Eu já falei sobre as tarefas diárias e aí você... Uma outra dica relacionada que é parecida é fazer os desafios diários. Então vai ter desafios que você vai fazer, principalmente competição de PVP, que é importante você fazer diariamente. Eu mesmo, nesse curto tempo que eu estou jogando, fiquei 3 dias sem jogar por questões pessoais e falta de tempo. E aí eu caí no ranking do boss mundial e da arena. Então é importante que você tente fazer um mínimo todo dia.
E aí faça as arenas PVP, os desafios, porque senão você vai cair no ranking e suas recompensas vão diminuir até você conseguir recuperar de novo. Então, se eu abrir aqui na arena PVP, eu aqui tô no Elite, tô no top 1, mas eu tava no Mestre anteriormente. Então, tipo assim, eu fiquei 3 dias sem jogar, eu já caí no ranking. Então foi um erro que eu cometi. Questão de tempo, acho que faz parte. Mas foi um erro. Então, tentem fazer as tarefas diárias. Bem, essas são as tarefas iniciais. Estou começando a jogar faz pouco tempo. Conforme eu vou jogando, eu vou fazendo novos vídeos para vocês, se vocês gostarem. Deixa aqui embaixo os seus comentários se você gostou desse vídeo. E até um próximo vídeo. Tchau.